Dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Do nada, estou aqui de novo para a gente conversar um pouco. Esse projeto do Papo Cabeça Coração foram lives que eu fiz por um bom período de tempo para falar muito sobre coisas que fazem sentido para mim, sejam de inteligência emocional, de neurociência, de psicologia positiva, de espiritualidade, de autoconhecimento. Para mim, todas essas coisas são uma grande salada, no melhor dos sentidos, para que a gente possa se entender e se conhecer melhor. Quando eu estava no mestrado de letras, de linguagem e ensino, em 2013, eu fui apresentada ao Boaventura de Souza Santos, que é um sociólogo, e eu lembro que uma das frases deles que mais me marcou foi a frase que dizia: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz qualquer coisa. E, aliás, nem era essa frase é que eu ia falar depois. A frase do Boaventura de Souza Santos é uma que ele dizia que todo conhecimento é autoconhecimento. E essa frase, ela me marcou profundamente, porque eu acredito de fato que, no fundo, a gente está sempre se buscando, a gente está sempre buscando se entender melhor. E é exatamente por isso que essa outra frase, que chegou um tempo depois, e eu realmente não lembro agora a fonte, ela também me toca muito, que é essa que fala que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz qualquer coisa. Então, se a gente parar para pensar, em última análise, o que a gente está se fazendo o tempo todo é buscando um sentido, buscando um propósito e trazendo para dentro de nós uma tentativa de buscarmos melhorias, de vivermos melhor aqui nesse planeta, nessa terra, entre os nossos. Oi, Deise, querida, bom dia, meu amor. Pois é, as cigarras estão sempre me acompanhando aqui nos nossos encontros. E ontem teve o resultado final, desse programa que é tão falado, visto, amado, odiado. E, na verdade, o que eu penso é, já que as coisas elas são uma metáfora, falar sobre o Big Brother para falar sobre o que realmente me interessa é uma grande metáfora de algo muito maior e muito mais profundo que eu quero trazer para vocês. Isso, Naomi, que legal você estar aqui, irmã. Um cheiro, saudade de você também. Estamos bem por aqui, espero que você também esteja bem com suas mãos de fada maravilhosas. E então, gente, queria começar a falar um pouco sobre esse contexto. Começando por aí, é muito engraçado e muito interessante o quanto que o Big Brother ele deixou de ser aquele programa que as pessoas condenavam, que há uns anos atrás as pessoas falavam assim, vá ler um livro, desligue o Big Brother, como se as pessoas que não assistissem o Big Brother estivessem lendo, e como se a leitura e a mídia televisionada elas fossem arqui-inimigas. Não sou desse time purista, galera, desculpa, mas eu acho que todo conhecimento é autoconhecimento, portanto, eu posso aproveitar o que está acontecendo ao meu redor para entender melhor o que eu quero e quem eu sou. O grande ponto é que a mídia de massa, como o próprio nome já está dizendo, ela massifica o nosso conhecimento. Então, se eu só vejo um determinado tipo de programa, se eu só leio um determinado tipo de livro, se eu só assisto um determinado tipo de coisa, aquilo limita a minha visão de mundo. Então, quanto mais fontes e quanto mais recursos e quanto mais possibilidades eu tiver, mais a minha mente vai se expandir. Então, o problema não é você assistir o Big Brother ou ler um livro, é você se limitar a toda a sua fonte de conhecimento vir de um único lugar. Primeiro ponto. Mas o Big Brother foi deixando de ser essa coisa e passando a ser uma espécie de metáfora, de resumo, de síntese da representatividade do que estava acontecendo aqui fora. E aí, em função muito disso, das redes sociais e de outras coisas, o que estava rolando lá dentro suscita pautas. E a gente não pode negar o poder que a grande mídia tem também de expandir. É por isso que ela é tão poderosa, Porque quem está assistindo um programa desse não é tipo 100 pessoas, milhões de pessoas, milhares de pessoas. Às vezes eu vejo lá as quantidades de votos que teve. Gente, é um Brasil e meio, sei lá. E é muita gente, muito envolvimento. E a partir desse envolvimento as pessoas passam a discutir coisas que geralmente não discutiam.
podem perceber que sempre que tem uma pauta numa novela, por exemplo, aquela pauta começa a ser assunto da família, começa a ser assunto da escola, começa a ser assunto de outras instâncias sociais. Então, eu estou fazendo esse grande contexto para explicar alguns pontos que eu acho importante. O primeiro deles é que essa não é uma live sobre o Big Brother, mas é uma live que reconhece que, enquanto programa de mídia televisiva massificada, ele traz um monte de metáforas sociais que, nesse momento, discutir sobre elas é como se fosse aproveitar a onda para falar de coisas que, para mim, são muito importantes. A segunda coisa é que não é minha intenção aqui fazer um recorte analítico de todos os problemas que o programa tem, porque são muitos, assim como a própria mídia de massa é problemática, porque ela é retroalimentada, e aí a gente vai vendo que tem uma indústria que quer que a gente consuma determinada coisa, e aí para isso a gente se diverte olhando que tem que consumir isso, e a gente tem uma vida explorada que faz com que a gente queira brincar para se divertir de uma maneira que a mídia vai falar. Então é um circuito que não me cabe aqui em meia hora, uma hora, discutir tudo. E aí, dito todo este contexto inicial, eu queria trazer para vocês o que realmente importa nesse recorte aqui agora, que eu estou aqui ao vivo com vocês, e para quem for assistir depois, né? E aí, eu queria perguntar a vocês se vocês já assistiram aquele filme, aquele desenho animado chamado Divertidamente. Me conta. Porque aquele filme, gente, assim, ele é uma síntese. Se eu fiz uma pós, né, um MBA em Psicologia Positiva e Neurociência em 2021, abriu muito, me expandiu muito a mente para os assuntos de autoconhecimento. E se eu pudesse dizer assim, ó, resume tudo que você assistiu e aprendeu, eu ia dizer, assista aquele filme, o Divertidamente. Vocês já assistiram? Me conta. Que inclusive vai ter uma segunda versão, né, esse ano. No final do ano, eu acho que vai ter os novos personagens na cabeça lá da Hillary. Bom, se tiverem assistido ou não, pelo menos certamente vocês já ouviram falar que, então, que o Divertidamente, ele é um desenho animado, cujo contexto é as 5 emoções estarem no comando do cérebro, né, da mente de uma menininha que está entre aí, parece que 11 e 12 anos, e que a vida está mudando completamente. Durante o filme, embora ela seja o foco, também aparece essas 5 emoções básicas dentro do cérebro do pai e da mãe dela. E um detalhe que pouca gente percebe, ou não sei se vocês perceberam, que no cérebro da Hillary, que é a personagem principal, a pré-adolescente, a alegria está sempre no comando, no cérebro da mãe é a tristeza e no cérebro do pai é a raiva. E isso é muito metafórico, né? Mas, basicamente, segundo o Damasio, que é um neurocientista renomadíssimo, e um dos primeiros a trazer essa reflexão para a gente sobre as emoções básicas do ser humano, são exatamente aquelas 5 emoções que todo ser humano tem. Alegria, raiva, tristeza, medo. Lógico que a ciência tradicional não vai dizer nojinho, né? Ele chama só nojo ou repulsa. A repulsa, a alegria, a raiva, a tristeza e o medo são as emoções básicas do ser humano. E uma coisa que a neurociência traz pra gente é que emoção é diferente de sentimento. Então, a emoção é essa coisa que você não tem como controlar, que é totalmente ilusório e totalmente fake news a gente dizer que se controla uma emoção, porque ela é uma coisa fisiológica, orgânica. Então, tipo, quando você tá com raiva, você realmente fica vermelho, inchado, assim, seus olhos abrem, e não tem como você fechar o olho. Tipo, não, disfarça seu olho intenso, porque não dá. Quando você tá com medo, você não tem como disfarçar o seu coração e pedir para ele parar de se acelerar. Quando você tá com alegria, você não tem como. Finja que você está numa face neutra, porque o seu sorriso vem de ponta a ponta. Então, a emoção, ela é uma coisa fisiológica, ela é uma coisa química. É como se você pedisse para o seu coração parar de bater mais forte, ou como se você pedisse para o seu nervo não tremer, ou como se você pedisse para o seu olho não brilhar. Então, o primeiro mito que a gente desconstrói aqui é a ideia de que emoções são coisas controladas. E a emoção, ela é muito rápida, ela é uma resposta impulsiva do nosso corpo nessa perspectiva neurocientífica e fisiológica.
Os sentimentos são a elaboração que a gente faz de uma emoção. Então, só existem, de fato, né, segundo a neurociência, essas 5 emoções, mas elas se subdividem em inúmeros sentimentos que são interpretações nossas. E aí, por exemplo, a nossa sociedade ocidental considera a paixão um sentimento, embora algumas pessoas possam até discordar disso, mas um sentimento bom, expansivo, que tem ali associado a alegria, mas ele também tem um pezinho no medo. A nossa sociedade considera a inveja um sentimento negativo e que ele tem ali um pezinho na raiva e um pezinho na tristeza. Então, percebam que os sentimentos eles são elaborações mais complexas que envolvem a nossa história micro, a nossa história individual e a nossa história macro, social, coletiva. Eu tenho certeza que, por exemplo, em algumas culturas a paixão é vista de uma maneira diferente, ou nem é entendida como paixão aquilo. Ou a raiva não, ou a inveja, como eu falei, nem existe, não faz sentido para determinada sociedade. Então, a elaboração de uma emoção é um sentimento. Não controlamos emoções. Já fiquem aí logo com essas 2 informações. A elaboração de uma emoção é um sentimento, culturalmente construído e individualmente também. E as emoções elas não são controladas porque você não pode parar o seu corpo de ter a fisiologia dele. O que lá na inteligência emocional o Daniel Goleman vai dizer é que a primeira coisa que ajuda a gente a ter gestão emocional, ou seja, a primeira coisa que ajuda a gente a ter organização dentro do que já está sendo sentido e que a gente não vai deixar de sentir, é o autoconhecimento. Então é como se fosse assim, volte em uma casa e antes de querer saber como lidar com o que você está lidando, com o que você está sentindo, tente descobrir o nome daquilo e como ele se apresenta em você. E é justamente por isso que a palavra autoconhecimento nesse contexto ela é tão fundamental e tão importante. Toda a base da inteligência emocional, toda a base do que a gente considera hoje o que é, né, o coeficiente emocional, a sua capacidade de lidar com o imprevisto, com as emoções, com a diversidade, com com medos, anseios, complexidades, etc., ela parte da primeira base, que é, eu não consigo lidar com uma coisa que eu não sei o que é essa coisa. Eu gosto de fazer a metáfora de, sabe quando a gente está com fome ou com vontade de comer, que a gente diz aquelas coisas do tipo, eu queria comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu tô com vontade de comer o quê? Não sei. Uma coisa diferente. Se você não sabe o que é, você não vai conseguir fazer ou fazer um pedido e comprar. É preciso que você saiba o que você quer para você poder matar o seu desejo, digamos assim. Então, nas emoções é parecido. Como é que eu vou organizar a minha raiva se eu não sei se o nome daquilo que eu estou sentindo é raiva? Como é que eu vou organizar o meu medo se eu não sei que o nome daquilo é medo? Como é que eu vou administrar a minha inveja se eu não sei que o nome daquilo é inveja? Então, o autoconhecimento, essa nomenclatura que a gente dá ao que a gente está sentindo, é um exercício de observação. É tipo assim, nossa... vamos para uma coisa mais fofinha? Quando a gente se apaixona, por exemplo, tenta lembrar a primeira vez que você se apaixonou, se não foi um negócio assim muito doido. Toda vez que aquela pessoa passa, meu coração acelera. Meu Deus, será que é isso que as pessoas chamam de paixão? Será que é isso que eu vi na novela? Será que é isso que está lá no filme? Então você vai reconhecendo aquela emoção, aquele sentimento, com base no que você está vivenciando e no que você está percebendo. Se o seu primeiro impacto com uma paixão, por exemplo, for tipo, essa pessoa nunca vai gostar de mim, então o nome da emoção que você está sentindo, do sentimento, é rejeição, você vai associar a paixão à rejeição, talvez por um bom tempo da sua vida. Então entendendo que o mais importante para a gente poder gerir as emoções é a gente saber quais são essas emoções, quais são esses sentimentos, e isso requer uma autoobservação, uma pausa, uma metacognição, como a neurociência fala também, né, de você estudar a si mesmo, que não é estimulado, que não é divulgado, que não é uma coisa que a gente aprenda desde cedo. Agora, ao pouquinho, as coisas estão mudando, mas a gente precisa entender isso para a gente poder dar passos melhores sobre o nosso emocional. E para que fazer isso? Para ter paz. No mínimo, sempre que alguém me pergunta por que é que o autoconhecimento é importante, ou por que é que as coisas que eu falo aqui são coisas que eu acredito muito, que eu vivencio, que eu estudo, que eu sinto na pele, enfim. Mas para que serve tudo isso? No mínimo, se você quer uma resposta assim direta e flecheira,
para ter paz. Se você se conhece mais, se você identifica o que você sente e a partir disso você gere o que você sente, você vive mais em paz. Olhando para o lado profissional, para o lado mercantilista da coisa, para o lado capitalista da coisa, que nem é o meu preferido, isso também ajuda você a se dar bem na vida. Seja porque hoje a inteligência emocional é considerada uma das principais características que um profissional precisa ter para poder se organizar, seja porque vivemos num mundo cada vez mais complexo de pessoas com múltiplas personalidades, histórias, culturas, e a globalização faz com que na mesma reunião esteja um gringo, um brasileiro, um indígena, um não sei o quê, e a gente precisa cada vez mais aprender a lidar com isso. Enfim, a gente não tem nada a perder, literalmente só a ganhar, quando a gente se conhece mais e a partir desse se conhecer mais, se respeita mais. E essa é a parte que eu acho mais incrível na teoria do Daniel Goleman, né, na perspectiva geral da inteligência emocional, que depois que eu me autoconheço, depois que eu faço uma gerência do que eu estou sentindo, é aí que eu parto para a gestão social. Então é tipo assim, sabe o Sócrates, conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás todas as estrelas e todo o universo? Então não é muito novo, só que o Daniel Goleman ele conseguiu catalisar isso numa teoria, numa base, né, numa construção teórica. Mas quando Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo, lá não sei quando, na Idade Antiga, ele já estava falando de inteligência emocional, ele já estava dizendo, conheça o que você sente, consiga gerir emocionalmente o que você sente, porque só quando você tiver essa base é que você está pronto para enfrentar o outro, para conviver com o outro, para se conectar ao outro. Porque se eu não sei o que é raiva dentro de mim, se eu não sei o que é tristeza dentro de mim, se eu não sei o que é paixão dentro de mim, se eu não sei o que é vingança dentro de mim, eu não tenho condições de saber o que é nada disso para o outro. E é por isso que o conceito de empatia, por exemplo, é tão discutido e questionado, porque na prática a empatia, ela meio que pressupõe uma egolatria. Eu só consigo saber o que é você. Ai, que lindo, gente. Do nada, um beija-florzinho aqui. Desculpa, viajei, mas é porque ele veio dar um oi aqui pra gente. Não deu pra mostrar pra vocês, mas fica aí a visita especial. E eu não consigo, voltando aqui, né, dizer aliás, eu só consigo entender a dor de alguém se minimamente tiver algo dentro de mim que se compacte com isso. Ou a dor, a alegria, enfim. Imagina uma pessoa, e é por isso que eu gosto da metáfora da comida, né? Imagina uma pessoa que nunca provou goiaba e eu tentando explicar o gosto da goiaba. No máximo, quando acontece isso, né, de a gente provar uma comida que outra pessoa não provou, o que é que a gente faz? A gente usa referências de coisas que a pessoa tenha provado. A goiaba é tipo o quê? Não, ela é meio azedinha, tipo, tu já provou limão? Ah, ela tem um gostinho, ela tem uns coisinhas feito a romã, tu já experimentou romã? E aí você começa a trazer referências de algo que seja possível para aquela pessoa, para ela, tá, sei mais ou menos como é o gosto. E mesmo assim a gente sabe que não é, porque não tem como comparar os gostos dos alimentos. Então, as emoções e os sentimentos é muito parecido com isso. Se eu nunca me apaixonei, ou se eu nunca sofri por amor, se eu nunca tive revolta porque alguém foi sacana, se eu nunca tive uma mágoa, uma decepção muito grande, é muito mais difícil entender o que aquela pessoa está vivendo, está passando, e, consequentemente, como é que eu vou saudar ela, cuidar dela, né? Enfim, o sentimento mesmo de outra pessoa. Esse é o contexto da inteligência emocional, das gestões emocionais, do que a neurociência fala, da diferença de sentimento e emoção. E aí eu chego aonde eu quero chegar nessa live bem didáticazinha aqui, bem sagitariana de casa 9, né? Separando os bloquinhos, para mostrar para vocês o seguinte. Não vou dizer, eu não assisti o Big Brother, porque nem televisão eu tenho em casa, mas, como eu falei no início da live, o programa deixou de ser uma coisa só criticada por quanta gente alienada assistir isso, e virou uma pauta de discussão social.
E aí não precisa de ter televisão e nem precisa parar para assistir o programa à noite para ver tudo que está rolando aqui na internet. E de vez em quando eu vejo algumas coisas no ponto mínimo que eu sei quem são os personagens e principalmente, que é o que mais me interessa, entender um pouco da personalidade deles. E aí eu tive um grande insight, assim, né, um estalo, que foi perceber o Divertidamente, quem era que estava no comando de alguns desses personagens, na verdade, desses participantes, né, do BBB. Então, vejam, se eu perguntar para vocês, quem vocês acham que estava no comando da cabeça da Bia, por exemplo, vocês acham que é qual uma das emoções? Alegria, tristeza, raiva, medo ou nojinho? Me digam, me contam. Se vocês assistiram também, obviamente. E aí deixa aquela dica, né? Se quiserem compartilhar a live com mais pessoas, espalharem samelices por aí, sempre agradeço. Bom, se a gente olhar para a personalidade da participante Bia do BBB, ela era a pura alegria e esse foi um dos assuntos mais falados sobre ela, né? Que a alegria dela era excessiva, que atrapalhava. E teve algum momento, inclusive, que teve uma treta lá, porque o Davi falou que ela era egoísta. E aí eu quero chegar nesse ponto com vocês, porque isso é uma das coisas que eu mais defendo aqui. Que não existe emoção boa nem ruim. A emoção, ela só é o que ela é. Ela é fruto, inclusive, da nossa evolução, da nossa capacidade de lidar com o mundo. Tipo, a gente não tem essas emoções por acaso, né? Alguém disse, vamos inventar aqui a alegria e a tristeza. Não, as nossas emoções, elas são frutos do resultado evolutivo de todas as nossas condições físicas, mentais, sociais, enfim, da nossa existência aqui nesse planeta. Beleza, Sônia, mas então vou contextualizar para você que essa participante, a Bia, ela era muito eufórica, animada, a que mais dançava nas festas, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ela era inconveniente, de certa forma, ou pelo menos alguns dos outros participantes reclamavam disso. De tipo, ela ser a primeira que corria para tudo, nas festas ela que estava dançando na frente do coisa e não deixava ninguém na frente dela. Parece que ela já recebeu umas broncas lá, porque fez umas coisas que não era para fazer em relação a coisas exageradas, certo? E aí, qual é o grande ponto que eu quero chegar? É que a alegria em excesso, a alegria descontrolada, ela é ególatra. E aí, um exemplo, não precisa ir nem pro Big Brother, vamos pra nossa vida. Pensa um bêbado animado. Como ele é sem noção, como ele passa do limite, como ele é egoísta, como ele não percebe que ele tá incomodando, como ele acha que tudo é sobre ele. Então, a alegria é uma coisa boa, é uma coisa maravilhosa, mas quando ela é desregulada emocionalmente, ela leva a gente para um patamar em que a gente não consegue enxergar um palmo além do nosso nariz. Então, lá no Divertidamente, inclusive, os grandes problemas que acontecem, né, na narrativa do filme é quando a alegria quer estar no comando a todo custo e ela não deixa a tristeza se expressar. Lembram disso? Eu acho que essa é a parte mais bonita do programa. Do programa não, do filme. Quando a tristeza entende que aliás, quando a alegria entende que a tristeza também tem o seu papel e ela finalmente deixa a tristeza se expressar, tudo se resolve. Então, a Bia no BBB, ela representava muito essa alegria num lugar descontrolado, nesse lugar que soa como egoísmo, pode ser interpretado como egoísmo, que parece que só existe a sua existência, a sua euforia, e que você não olha para o lado. Teve outra cena, inclusive, também, que foi muito comentada, né? Que o Davi saiu pulando, correndo, e a menina estava lá chorando, sofrendo. Ela não ia acolher ela porque ele estava no momento de euforia, de excesso, mas com ele foi pontual. Mas quando eu olho para a Bia, eu olho e penso, cara, ela é a representação da alegria, do Divertidamente, num lugar desregulado, num lugar excessivo. Do outro lado, tinha uma eu tô dizendo personagem, participante, né? Exatamente, Sônia, o ponto é esse. Todos os sentimentos, eles são importantes, são positivos na medida certa. E quem dá essa medida certa? Gestão emocional. Se eu não me acostumo a me entender e a me olhar,
eu vou exceder para um lado ou para o outro. Que aí foi o que aconteceu, pensando agora na tristeza. Se eu associo a tristeza do Divertidamente a um personagem do Big Brother, eu acho a tristeza muito parecida com a Fernanda, que era uma outra personagem que basicamente no programa ela foi muito tirada onda, criticada, que ela ficava muito tempo deitada, muito tempo na cama, muito tempo em si mesmada, né? E teve uma fala dela, que foi uma das que eu vi aqui nas redes sociais, que foi muito marcante, assim, e empaticamente a gente até sente uma emoção, uma comoção, porque ela fala isso, ela fala, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa mais ou menos isso, assim, sem rede de apoio, eu sou uma pessoa que fui abandonada, ela começa a falar umas coisas da vida dela, então, tipo, ela fala mais ou menos assim, eu tenho os meus momentos eufóricos, felizes, mas, essencialmente, eu sou uma pessoa triste. E aí eu vi muito psicólogo, inclusive, compartilhando essa fala, falando da importância, né, da gente fazer psicoterapia, de se cuidar, para que a gente não se misture. Uma coisa que eu percebo, assim, né, ao longo das minhas práticas terapêuticas, é que a gente se mistura com a nossa emoção, com o nosso sentimento, a ponto da gente se identificar com ele como se a gente fosse ele. Então, eu estou em depressão, eu estou passando por um momento depressivo, e aí parece que eu sou a minha depressão, que tudo é a depressão, que eu não consigo me ver mais desacoplada da minha emoção, do meu sentimento. E esse é um grande perigo, e aí é onde entra a importância valiosíssima, fundamental da psicoterapia, das terapias holísticas, de você conseguir fazer um movimento de desacoplar. Eu estou vivendo uma depressão, mas eu não sou a minha depressão. E ela, a Fernanda, ela... Inclusive, esse também era uma pauta lá no BBB, que elas se desentendiam, porque era como se a Bia viesse com esse lugar de tipo, você não suporta a minha felicidade, e ela dissesse, eu não tô nem aí pra sua felicidade, eu só quero ficar aqui em função do que eu acredito e tal. E elas duas não se batiam, obviamente, alegria e tristeza duelando ali por um lugar, por um espaço. E a tristeza é ruim? Não, a tristeza, ela é, ao contrário da alegria, que é egoísta e eufórica e expansiva e não faz a gente enxergar, por a tristeza nos acalmar, de certa forma a tristeza nos para, ninguém fica triste sambando, pulando, gritando, a gente fica triste guardada, chorando, sofrendo, mas esse olhar para dentro, ele pode ser extremamente rico se eu souber, como a Sônia falou, na medida certa, olhar para essa emoção. A tristeza, ela tá sempre querendo nos ensinar alguma coisa, né? Se eu tô triste, isso vai ter a ver com algumas elaborações de sentimento, que pode ter a ver com mágoa, que pode ter a ver com frustração, que pode ter a ver com quebra de expectativa. E aí, esse é um momento muito rico para eu olhar e dizer, tá, mas se eu criei uma expectativa, o que é que tem por trás dessa expectativa? Mas se eu estou tão decepcionada com essa pessoa, o que é que eu esperava e o que é que essa pessoa realmente é? A tristeza, ela é de certa forma, acho que um choque de realidade entre o que você estava esperando e o que acontece. E essa elaboração de olhar o que é seu e o que é do mundo, o que é seu e o que é do outro, ela pode ser extremamente rica, inclusive, para quando você enxugar suas lagriminhas e ir para um outro momento, um outro patamar, você ficar muito melhor e viver relações mais saudáveis. Exato, Sônia. Às vezes a gente se apega a um diagnóstico e parece que a gente é aquilo. E aquilo é só um pedaço, um recorte. E eu acho muito importante a gente entender isso. Então, a alegria já foi, a tristeza já foi. Gente, a raiva. Foi, inclusive, a recente agora, né, que a Alane saiu. E foi como é que fala? Um vídeo que foi muito viral, assim, apareceu muito pra mim, não sei se é porque eu sigo muitos terapeutas e tal, e muita gente falou sobre isso, não sei se vocês viram, que no momento em que a Alana foi considerada, não é expulsa não, né? Saiu do programa, foi eliminada, quase que não sai a palavra, ela começa a se debater e a se bater, ela pega as duas mãos e começa a bater nela, a se rasgar, a se zunhar, enfim, dizendo que é um idiota, que é uma burra, não sei o quê. Tem uma outra cena que ela começa a chorar dizendo, meu Deus, como é que eu vim até aqui e não vou até a final, né? Como é que eu me pus num lugar desse, um lugar de muito julgamento, de muita crítica. E ela é uma participante que me gera uma sensação de que ela foi muito cobrada. Ela é bailarina, né? E desde criança parece que ela já fazia balé.
E não estou generalizando, pelo amor da deusa, mas muitas vezes pessoas que trabalham com arte desde cedo nesse lugar muito rígido, se cobram muito e, embora sejam extremamente disciplinadas, e esse é o lado luz da coisa, o lado sombra é que se chicoteia, né? Então, tipo assim, eu não posso errar, eu fui criada para não errar num palco, não errar numa apresentação, não errar num projeto, e isso fica muito forte. E aí eu acho que a Alane, ela representa essa raiva desmedida, essa raiva que começa em si, né? Não é uma raiva... Inclusive tem uma cena bem épica, que ela tem uma briga eufórica lá com outra personagem, que agora eu não lembro, com outra participante, toda hora eu tô dizendo personagem. É que eu tô misturando divertidamente personagem com BBB participante, mas vocês me dêem um desconto aí, que Mercúrio tá retrógrado. E aí... tem essa cena bem épica também, que ela briga e grita e xinga e fica totalmente descontrolada. E essa mais recente agora, de quando ela saiu do programa, que ela... Isso, exatamente, Sônia. Um bom exemplo aí desse lado mais pesado das bailarinas é o Cisne Negro, muito bem lembrado. E aí, nessa cena que ela se degladia, né? Ela fica dizendo que é um inútil, que é um idiota. Então, ali a gente vê explicitamente uma raiva descontrolada. E uma raiva que, inclusive, é uma auto-raiva, né? Uma raiva de si. E, inclusive, esse é um assunto extremamente delicado e polêmico, porque chega num ponto em que as pessoas realmente se destroem fisicamente, né? Muitas pessoas chegam nesse lugar de raiva, de revolta com a vida, consigo, com as escolhas, que se corta, que se mutila. Inclusive, esse é um assunto muito falado entre psicólogos de adolescente, porque é algo que os adolescentes, em alguns lugares, né, inclusive no Brasil, em alguns países, estavam fazendo ou fazem com mais intensidade. E por trás disso tem uma desregulação emocional dessa raiva, né? O que é que não está sendo dito, o que é que não está sendo expressado. A raiva, ela precisa ser expressada para ela poder sair de você. Aliás, todos os sentimentos, e esse é um dos pontos, né? Não se esconde sentimento. Você finge que você não está sentindo e uma hora explode, adoece, tem um infarto, enfim, qualquer coisa muito drástica acontece porque emoção, ela precisa ser expressada. E aí, no caso da raiva, no lugar de você bater em uma pessoa, se mutilar, quebrar, matar, você pode correr. E eu tô falando literalmente, a atividade física é uma das maiores reguladoras emocionais do cortisol, que é o neurotransmissor associado à raiva. Então, quando você tiver com muita raiva, com muita adrenalina, a adrenalina também tem a ver com a raiva, vai andar, vai correr, vai fazer um box, vai fazer uma atividade física, que isso vai fazer aquela emoção se regular. Então, estou trazendo esses exemplos aqui, Big Brother, divertidamente, para a gente ter uma questão didática de perceber o que todos nós se vivemos. Então, todos nós já tivemos um momento de tanta euforia que a gente se perde e não percebe que está sendo inconveniente, uma alegria incômoda. Todos nós já tivemos um momento de ficar ali trancado, guardado num quarto, fechado, ensimismado, retroalimentando a nossa própria dor. E todos nós já tivemos um acesso de raiva que parece que a gente quer matar gastar o réu primário. E estou dando alternativas para isso, né? A alegria, ela pode ser feliz e animada, mas sem desconhecer os seus pares. A raiva, quando bem elaborada, ela pode te dar impulsos de mudanças de vida. A tristeza, ela te põe muito para se auto-refletir e se separar das suas expectativas. E a nojinho, minha gente? Quem será que é a nojinho da edição do BBB? Com todo respeito, né? Sem nenhuma... sem querer levar um processo aqui, mas a Nojinho, ela tem muito esse ar de soberbo, de tipo, não me misturo com a galera, e isso foi muito associado a Yasmin Brunet ou a Vanessa Camargo, mas eu acho que principalmente a Yasmin, que no meio do programa ainda não sabia quais eram as regras do programa. Tem uma cena bem épica, tem o dinheiro do Big Brother, né, que são as estalecas, e que tem um jeito de ganhar, um jeito de perder, tem um jogo lá, umas regras, e assim, já fazia, sei lá, mais de mês que ela tava no programa, e aí ela fala assim, estaleca é dinheiro, tipo, não sabia, e os outros participantes reclamavam dela não fazer nada na casa, não lavar, não cuidar, imagina, ela deve nunca ter feito isso na vida dela, talvez, né?
não tenho como afirmar categoricamente, mas ela tinha um ar de tipo, não me misturo, não sou daqui, o que é que eu tô fazendo aqui? Acho que o Rodriguinho também, né, o cantor, tinha um pouco disso de tipo, eu nem tenho uma carreira aqui. Então, essa soberba exagerada, aí você pode pensar, né? A repulsa, o nojo, ela é uma coisa ruim? Ela é extremamente importante. Ser seletivo é importante. Imagina se a gente quer tudo, de todo jeito, de todo mundo, a gente nem dá conta. Agora, quando a seletividade ela te impede de abrir espaço para conhecer novas verdades, novas pessoas, novas culturas, isso pode ser muito limitante. Eu acho que a palavra é essa. A repulsa, quando se trata de questões sociais e de relacionamento, né, relacionais, quando ela está nesse lugar emocionalmente exagerado, ela pode te levar a um lugar muito limitado. Tipo, não me misturo. E aí, se eu não me misturo, não acesso o que tem ali para mim. E esse pode ser um lugar muito delicado. Então, já falamos do medo, aliás, não falamos do medo, né? Falamos da raiva, falamos da alegria, da tristeza, da repulsa e o medo. Eu acho que o medo, assim, que vem na minha cabeça, não sei se vem uma pessoa em específico, mas de maneira geral, e esse é um dos meus pontos mais críticos ao programa, porque ele se baseia muito no medo, né? O tempo todo é uma competição e o tempo todo é um medo de perder, um medo de falhar. Eu acho que o medo talvez seja a emoção que perpasse todos os participantes o tempo todo. É medo de perder, é medo de acreditar, é medo de estarem mentindo para você, é medo de como você está sendo visto aqui fora. Enfim, é um medo totalmente desregulado. E já são várias edições que a gente percebe que as pessoas que mais se preocupam com a sua imagem, o que está acontecendo, geralmente são aquelas que se perdem, né? Que não conseguem manter uma estrutura emocional, o famoso se bancar, assim, eu sou essa pessoa. E por mais que não tenha formulazinha, o que, para a gente fechar aqui esse assunto, eu quero trazer como reflexão para vocês, é que o grande ganhador, né, dessa edição, o Davi, que é um guri de 21 anos, periférico, do interior ou da Bahia, não lembro agora, ou de Salvador, não lembro agora exatamente, mas tem uma trajetória no Davi, que é o ponto principal que eu quero jogar aqui para vocês, que no início do programa ele era muito apontado por falas problemáticas, por jeito de falar. Então, ele dizia alguma coisa, ele falava alto, ele era preconceituoso em determinado ponto, e alguém chegava para ele e dizia: Davi, tá muito errado isso que você está dizendo. Não é isso. Cara, você prestou atenção no que você está dizendo, você disse isso, isso e isso, você falou assim assado, preste atenção. E a grande sacada, minha gente, é que ele ouvia as pessoas. Para pensar que o Davi que ganhou a edição é um Davi 2.0, não é o Davi que chegou lá. O Davi que chegou lá gritando, falando falas preconceituosas, falando uns negócios, ele escutou quem tinha para dizer para eles, de dizer assim, cara, não é por aí. Você percebe que essa sua fala é preconceituosa, é errada. Você percebe que você ofendeu alguém, que isso, que aquilo. Ele, foi, por quê? Então, eu acho que o Davi ele é um bom exemplo para a gente pensar naquele que não sabe de uma coisa, mas que está aberto a aprender. É literalmente um ignorante, não no sentido de brabo, né? Mas no sentido de ignoro, não conheço, me conta. E essa, talvez, humildade, essa abertura, essa capacidade dele de se auto-regenerar, de se auto-transformar, de aprender, de absorver o que as pessoas estavam dizendo, eu sinceramente acho que tem tudo a ver com essa empatia que as pessoas começaram a ter por ele e com esse resultado, né, dele ser o ganhador final, porque de todos os personagens, de todos os participantes, ele é aquele que mais soube gerir suas emoções. Sônia, exatamente. A gente às vezes perde a oportunidade de se conhecer quando não se permite vivenciar. É excelente essa sua frase, irmã, porque é exatamente isso. Quando a gente não se permite, a gente não sabe o que tem um passo depois daquele limite rígido que a gente se deu, né? Lógico que limites são importantes, mas você muitas vezes só conhece o seu limite na lida, no teste. É uma balança, um equilíbrio, né? Eu sei que daqui não passa para mim, porque isso aqui,
são os meus valores e daqui eu não abro mão. Mas tem outras coisas que é como se fosse assim, o que é que tem além, um ponto além daquilo que eu não me permiti ainda? E às vezes é nesse lugar, e não sou eu que estou falando isso, né? O próprio desenvolvimento humano que está a sua zona de progresso, a sua zona de crescimento. Não é no espaço reconhecido, fechado, enclausulado que você já vive. É um degrauzinho a mais. É no desafiozinho, na novidade. E eu acho que o personagem, o participante Davi, ele soube aproveitar isso, né? Tipo, eu tô errado, eu escuto o que as pessoas me disseram e eu mudo. No começo do programa, ele era muito apontado por falar muito alto, por gritar, parecia que ele estava brigando. E no final ele já não tinha mais essa mesma característica. No início ele teve umas falas bem problemáticas também, né? Preconceituosas, e do meio pro final ele já... Inclusive tinha momentos que ele... Isso aqui que eu tô falando e tal. Então, isso gerou empatia, que gerou um resultado positivo, que gerou ele ser o ganhador. E eu fiz essa salada mista aqui hoje para a gente analisar, de um lado, o divertidamente, as emoções básicas do ser humano que todos nós temos, e como eles se apresentaram, né, como eles estavam representados nesses personagens, nesses participantes do Big Brother, fazendo o devido recorte aqui, de que, para mim, principalmente, o programa, ele é todo pautado num grande problema, não só filosófico, assim, ideológico, né? Porque a lógica do programa é desestabilizar, a lógica do programa é desconfiança, a lógica do programa é só vai ter o ganhador, a meritocracia assim berrante. Então tem outras coisas que não couberam eu falar aqui nesse nosso bate-papo de hoje, mas eu espero que tenha dado para a gente entender que as nossas emoções, elas não são boas nem ruins, elas são o que são, e a gente geri-las ajuda a gente a viver melhor, viver em paz. E com isso, queria convidar vocês, tanto para a aula de hoje, tem um projeto meu, que são as aulas práticas, que acontecem uma vez por mês, toda quarta-feira de lua crescente. E aí, hoje tem essa aula às 19 horas, das 19 às 21. Especificamente hoje a gente vai falar sobre setênios, ciclos de vida e gestões emocionais com base nisso. Né? A teoria do setênio é do Stein, que ele fala que de 7 em 7 anos a nossa vida muda completamente, seja do ponto de vista físico, emocional ou espiritual, tudo isso junto. A gente vai analisar cada um dos setênios, vai ver em que setênio nós estamos e quais são as emoções que marcaram cada um desses setênios, para a gente ver para onde a gente está caminhando. Essa é a aula de hoje. E no dia 15 de maio já está marcada nossa próxima aula, que vai ser exclusivamente sobre gestão emocional. Vou falar de tudo isso que eu falei aqui e mais um pouco, associado aos ritmos da natureza, que são os ritmos lá da astrologia. Então, o que é que os signos fixos, que são aqueles que estruturam, os signos cardinais, aqueles que iniciam, e os signos mutáveis, que são aqueles que transitam, tem a ver com a gente saber gerir as emoções. Gerir as emoções, só um spoilerzinho aqui, precisa que às vezes a gente dê um pontapé inicial como um cardinal. Outras vezes gerir a emoção significa que a gente se estruture como um fixo. E às vezes gerir uma emoção, hoje bateu até um cajá aqui para dizer isso mesmo. E às vezes gerir a emoção e a gente transpor, e a gente está aberto à mutabilidade, à expansividade da vida. Então, só recapitulando, hoje, dia 17 de abril, vai ter a aula sobre setênios, ciclos de vidas e como a gente se conhece melhor com esse conteúdo. E no dia 15 de maio vai ter a nossa aula de gestão emocional com base nos ciclos da natureza. Fica o convite para vocês, essa aula custa R$ 53,00, o objetivo dela é ser bem baratinho mesmo, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento que eu acho muito valioso. Ela fica gravada, então você tem acesso a ela durante um mês, caso você não possa assistir ao vivo. E tem um grupo no WhatsApp onde a gente interage, tira dúvida, troca ideia. Se alguém que assistir agora ou repassar para outras pessoas e assistir depois quiser falar mais, só mandar uma mensagem no direct. Espero que essa live tenha esclarecido e ampliado a percepção de vocês sobre as emoções, tendo como base a metáfora do Big Brother e do Divertidamente. É isso, meus amores. Vou deixar a live salva. Um beijo no coração de vocês. Boa quarta-feira, dia de Mercúrio, dia da gente se comunicar. E qualquer hora eu apareço de novo pra gente conversar aqui, ter esse nosso papo cabeça-coração. Um cheiro. Gratidão, Sônia. Muito grata.
Tchau!